Salve, salve, nação tricolor. Bom, pessoal, falar rapidamente aí referente ao do déficit, tá? Vamos falar um pouco de Oscar, que ele viaja para Córdoba, né? E vamos falar um pouco da escalação desse jogo aí contra o Tajeres, tá? Bom, pessoal, inicialmente aí vamos falar aí sobre as dívidas, né? Eu acho que é importante a gente falar aí que o déficit financeiro aí do São Paulo superou dos 260 milhões, né? Ficou 268 milhões e alguma coisa, né? Esse valor aí é um valor absurdo, uma falta de gestão, né? A diretoria precisa se explicar melhor sobre essa todo esse plano dela, porque a diretoria não contrata, a diretoria ela não tem uma gestão de futebol profissional, gasta mais do que ganha, do que recebe, né? Ela precisa se explicar, né? A gente que acompanha mais todos os jornalistas, né? Como o Dernan, como o Alexander Vieira, né? O Arnaldo Tironi, enfim, Arnaldo Tironi, diversos outros jornalistas que têm como referência essa questão de o Zanqueta, né, que fala também muito sobre isso. Então, eu acho que a gente precisa que a diretoria venha a público e fale, né? Não fossem esses blogs, esses canal de YouTube, né? A gente não teria tanta informação assim, né? Porque tudo no São Paulo hoje é nebuloso. Então eu acho que o Casares precisa vir a público e falar referente a isso. Tanto referente ao FIDIC, como o Grego e como esse déficit. Como que um clube que teve recorde de arrecadação nesse ano, né, tem um déficit financeiro desse tamanho, né? A gente não consegue compreender. Um time que teve a Copa do Brasil, Supercopa, teve premiação de Libertadores, né, que chegou nas quartas de final, e mesmo assim tem um déficit financeiro, entendeu? É um absurdo. Não tá certo isso. A diretoria tem que vir a público e falar referente a isso, tá? Falando ainda um pouco sobre isso, só exemplificando, o canal Arnaldo Tironi fez uma entrevista com um dos diretores financeiros e ele explicou tudo. Ele até usou um termo que foi o Tironi que perguntou, referente a quanto que o São Paulo ia beber água limpa, né? E ele falou que no meio do ano que vem, no meio do ano de 2026, o São Paulo já vai poder fazer alguns investimentos. Esse é o que ele quis dizer, né? E não fosse os canais de torcedores e jornalistas torcedores, a gente não estava sabendo dessas coisas. Mas a gente precisa que a diretoria e o São Paulo precisa dar a cara a tapa e falar abertamente o que está acontecendo com isso, né? Eu sou muito a favor do Casares falou. Eu topo a flamengada, como diz o Tirone, mas a diretoria tem que vir a público e falar sobre essas questões, tá bom? Bom, terminando esse tema, vamos falar sobre Oscar. O Oscar viaja para Córdoba? Sim, o Oscar viaja para Córdoba. Informação trazida pelo Arnaldo, pelo Arnaldo Tironi e também pelo Alexander Vieira, né? O que acontece? Oscar viaja, o Alexander Vieira comentou sobre isso, falou que precisa verificar, ver se ele vai estar apto para jogar, né? Se durante esse trajeto e chegar lá, ver que ele não tem condições de jogar, talvez ele não jogue, né? Mas a tendência, como ele participou do treinamento de terça-feira, então a tendência é ele ser titular, tá? A tendência é ele ser titular. Se ele tiver com condições para jogar, pelo menos 80%, se o departamento médico falar que ele tá 60%, se ele aguentar 60 minutos, desculpa, se ele aguentar 60 minutos, ele vai jogar, né? O que eu acho sobre isso? E eu acho que alguns jornalistas têm a mesma percepção. Eu acho muito perigoso, né? Porque no ano passado, quem viu o jogo lá no estádio do Maricampos, né? Que esse estádio de São Paulo não ganhou até hoje, né? Contra o Tajeres e também quando jogou contra o Del Valle, né? Na final da Sul-Americana. Quem lembra sabe o que aconteceu ali. Sabe que, assim, é um estádio muito difícil de jogar. O Tajeres é um time muito físico e você colocando o Oscar é muito complicado. O ano passado o São Paulo teve 3 lesões no primeiro tempo. O São Paulo perdeu depois das 3 lesões. O Carpini ainda não fez a substituição e acabou tomando um gol, né? Então, assim, é muito difícil, tá? Muito difícil jogar lá. E, assim, a gente tem que às vezes preservar o Oscar para a próxima partida, na partida contra o Alianza Lima no estádio do Morumbi, que vai ser um jogo muito, muito mais importante para o São Paulo que o jogo dentro de casa, que vale os 3 pontos. Esse jogo, se o São Paulo empatar, é um bom resultado. Porém, se ele tiver apto para jogar pelo menos 60 minutos, o Zubeldia vai colocar o Oscar, ok? Como titular, até para ter uma criação melhor, tá bom? Bom, terminando esse tema do Oscar, vamos falar com relação à escalação do São Paulo contra o Tajeres. Qual que é a provável escalação? Claro, ainda não saiu oficialmente, porém o São Paulo muito provavelmente vai com 3 zagueiros, né? Vai com o quê? Rafael no gol, Ferrarese, Arboleda e Alan Franco. O Ferrarese,
pode ser que o Zubeldia coloque o Sabino, né, para jogar pela esquerda. Eu, particularmente, prefiro o Ferrarese, tá? Acho que o Ferrarese é melhor defensor que o Sabino, tá? Dos dois volantes, né? Luiz Gustavo e o Alisson, né? E nas laterais, muito provavelmente, vai com o Serlet e o Enzo Dias. São dois jogadores mais defensivos. O Enzo Dias muito mais físico, um jogador mais de marcação. O Serlet é um pouco mais de marcação também, só que de menos pegada que o Enzo Dias. O Enzo Dias eu acho que é um pouco mais aguerrido e eu acho que tá correto. Até aí a escalação tá correta, né? Embora o Luiz Gustavo, eu não sou muito fã do futebol dele, mas como é o único primeiro volante que a gente tem, eu acho que é válido aí dar a sequência de jogo para ele, né? Contra o Sport ele foi muito mal, mas eu acho que vale a pena você insistir um pouco, né? Ainda, que ele voltou agora de lesão, né? Enfim. Bom, e do meio para frente, quais são as opções, né? Se o Oscar tiver 100%, vai ser Oscar, Caleri e Luciano, tá? Se ele não tiver 100%, é muito provável que vá com o Marcos Antônio, tá? O que eu acho um erro, tá? Marcos Antônio foi um jogador, não foi mal, mas ele ficou perdido, né, contra o Sport, porque não é a dele ser um meio-campo, né? Então, eu particularmente, ou eu tentaria alguém com um pouco mais de característica do passe, que é o Bobadilha, embora eu também, assim, Bobadilha, fique claro, Bobadilha não é um exímio jogador, mas acho que ele tem essa questão do passe aí bem definida, né? Ele tem um bom passe, né? Enfim, ou o próprio Alves, né? Sei lá, arriscar com o menino, quem sabe? Não, eu, particularmente, não seria de todo mal se o Zubeldia apostasse. Mas também tem também a opção dele jogar com três atacantes, né? Colocar ali o André Silva, né? Ou até o Ferreirinha. É muito provável que, se não tiver, ele coloque o André Silva, ou é muito provável, na realidade, que ele vá com o Marcos Antônio. Mas não seria o fim do mundo dos atacantes se ele escolher o André Silva, que está em melhor momento, né? Bom, fechamos o vídeo aí. É isso aí, pessoal. Comentem aí tudo que eu falei aí, o que vocês acham, o que vocês não acham, tá? Dê o seu like, se inscreve no canal aí, tá ok? Vamos bater aí 100 inscritos, tá bom? Por enquanto. E daí a gente vai aumentando a meta, tá ok? Um forte abraço e vamos São Paulo.